Fica à vontade. Hoje, mais um Papo de Cultura, dessa vez com um historiador, escritor, Luiz Antônio Simas, amante e professor de História Social. Prazer estar aqui contigo hoje, Simas. Obrigado pela participação. Bater um papo aqui descontraído sobre cultura, cultura popular, enfim. E pegando um pouquinho do início da história, né? Aproveitando que o Rio, conhecido por ser uma cidade de grande efervescência cultural, principalmente em cultura popular, queria que você começasse contando para a gente um pouco como é que se deu esse processo de formação cultural do Rio de Janeiro. Bom, obrigado pelo convite para bater esse papo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma cultura popular que ela tem uma peculiaridade. Ela é uma cultura popular muito marcada pela ideia da rua, pela ideia do convívio na rua, porque o Rio é uma cidade profundamente portuguesa, claro, mas é uma cidade profundamente africana também, toda a pluralidade que isso significa. E aí me parece que se a gente tiver que definir um traço dessa cultura popular do Rio de Janeiro, de uma forma sintética, mas que encaminha o nosso debate, eu acho que tem um detalhe que é fundamental. O Rio é uma cidade de diáspora, diaspórica, porque nós fomos o principal porto de entrada de pessoas escravizadas que o mundo conheceu. Então o que acontece? O fenômeno da diáspora, ele é um fenômeno desagregador. A diáspora, ela desagrega, ela corta laço, ela fragmenta a identidade, né? Ela tira a tua sociabilidade, acontece tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as culturas de diáspora, elas são culturas muito comunitárias. Porque você precisa reconstruir no precário da diáspora, né, no outro espaço, no espaço diaspórico, tudo aquilo que você perdeu. Então, os laços de sociabilidade, os laços de identidade. A cultura de rua do Rio de Janeiro ela é muito vinculada a essa ideia de reconstrução de laço comunitário. Então você tem a malta de capoeira, você tem a roda de samba, você tem o terreiro de candomblé, você tem o terreiro de umbanda, você tem o omolocô, né? Você tem os ungus, que eram as antigas casas de angu. É uma cultura popular, portanto, muito marcada pela rua como o espaço do convívio e muito marcada pela ideia de construção incessante de sociabilidades diante de experiências do precário. Né? São culturas de sobrevivência, são culturas de fresta, são culturas de brecha. Então são aquelas culturas de reinvenção da vida em situações, em geral, que são situações muito problemáticas do ponto de vista social. E eu acho que esse é o caldo mais vigoroso da cultura do Rio de Janeiro. Você traz um elemento interessante, que é a questão da formação cultural a partir da diáspora africana, né? E talvez um dos símbolos maiores da nossa cultura popular seja o samba, né? E no início do século XX foi literalmente criminalizado, era caso de polícia. E há uma relação muito íntima do samba com os candomblés, né? Principalmente nessa fase. Como é que isso se materializou na história? A história do samba é a história de um grande encontro, né? Porque a gente fica pensando o que seria esse samba. Na verdade, os sambas são múltiplos, né? E tem, claro, um tipo de samba que é do Rio de Janeiro, aquele samba de sambar carioca. De vez em quando me perguntam, o samba vem primeiro da Bahia, do Rio, o samba baiano da Bahia, o samba carioca do Rio, enfim. Mas o samba, ele é uma amálgama, né, de uma rítmica que é centro-africana, profundamente marcada pelos batuques do Congo de Angola, e uma série de referências da música tonal, enfim, que se definem aqui. O samba tem essa característica. E o samba é diretamente vinculado, sobretudo na transição da monarquia para a república, quando ele está se configurando, né, como um elemento de convívio dessas culturas de diáspora. Né, um elemento de sociabilidade, um elemento de construção de identidade, de laço associativo e tudo mais. E a rigor não é nem entre o samba e os candomblés, ou as macumbas cariocas, como eu até prefiro, né? Porque a turma do samba era muito ligada ao que a gente chama de omolocô, que hoje é até pouco conhecido, mas que é essa tal de macumba carioca, em que tem o diálogo com o candomblé baiano e ao mesmo tempo com os canjerês, com os calundus, com os cultos bantos, tem esse negócio todo que é fascinante. Então o que acontece? Não é só entre o samba e o candomblé, o samba e as macumbas. Esse complexo cultural todo se integrava. Então isso fazia parte de uma certa lógica de experiência de mundo. Né? A capoeira, a roda de jongo, o samba, o candomblé, a roda de terreiro, a macumba, a pernada.
E uma característica dessas civilizações, né, de um pensamento muito instigante dessas civilizações e maneira de estar no mundo, é a ideia de que você não tem propriamente uma divisão, uma separação entre o sagrado e o profano. Então você profana o que é sagrado e sacraliza o que é profano o tempo todo. Agora, esse caldo de cultura das ruas, de uma forma geral, ele foi um caldo criminalizado. Sobretudo num pós-abolição, em que você tem, por exemplo, a penalização da vadiagem. Então, como a penalização da vadiagem, a vadiagem ser considerada crime, ela era muito genérica, porque você não estabelecia exatamente o que era a tal da vadiagem, isso abria espaço para que todos esses modos de viver, essas maneiras de interagir com o real, essas maneiras de construir sociabilidade, laços de identidade, que passam pelo samba, que passam pelo terreiro, que passam pela malta de capoeira, que passam pela roda de pernada, né? A vadiagem foi uma maneira de criminalizar tudo isso. Porque, a rigor, você tinha uma disputa no Rio de Janeiro entre um projeto de recorte civilizatório que era francamente europeu, um recorte civilizatório, sobretudo naquele momento de viés francês, né? A gente pensa em Reforma Passos e tudo mais, e ao mesmo tempo essa cultura visceral das ruas. Eu até costumo dizer em tom de provocação, porque acho que dá para pensar a cidade, o Rio é paradoxal, porque a cidade é fundada para expulsar franceses e num certo momento ela resolve que precisa ser França para negar que é africano, né? Então tem essa particularidade do Rio de Janeiro. Agora, como é que você acha que se deu esse processo de descriminalização do samba, né? Assim, da incorporação do samba também como elemento de identidade? Você acredita que o samba, de fato, conquistou as elites ou arrombou as portas dos salões? Eu acho que as duas coisas, uma coisa não exclui a outra não, né? Eu tenho uma certa dificuldade, algumas pessoas ficam até um pouco... quando eu falo isso, ficam um pouco ressabiados, mas não é não. Eu acho que é muito simples estabelecer o samba como uma cultura de resistência. Ele é muito mais amplo do que isso. Então o jogo do samba é complexo. Ele inclui resistência, ele inclui negociação, ele inclui momentos em que você cede, em que você dialoga, em que você bate de frente. Esse complexo civilizatório do samba, ele é muito mais sofisticado do que a gente imagina para restringi-lo a uma portinha, né? Seja ela a portinha da resistência, seja ela a porta da adequação, seja ela a porta daquele que arrombou os salões, ou daquele então que foi aceito pelas elites. Eu acho que esse é um jogo mesmo dialético extremamente complexo, né? E que apresenta inúmeras contradições que envolvem a sociedade brasileira, a sociedade carioca mais especificamente, mas me parece que há um detalhe que eu acho crucial. Eu acho que um dos segredos para pensar nessa descriminalização do samba é entender como foi operada o que eu chamo, é um conceito que eu gosto de trabalhar, uma desmacumbização do samba. Por que eu estou dizendo isso? Porque o samba começa a se codificar como um gênero característico do Rio de Janeiro, num contexto em que você tem também a ascensão da indústria fonográfica, da indústria do disco. E a indústria do disco traz toda a problemática da música como um elemento a ser consumido por classes médias urbanas que estão se formando e etc. Então a entrada do samba nos salões, a entrada do samba nos estúdios de gravação e essa cooptação do samba pelo Estado, inclusive, a partir da ideia de que era necessário construir um projeto, uma ideia, né, de identidade nacional, ela vem muito marcada pela perspectiva de que você tinha, de certa forma, que desafricanizar, desmacumbizar esse samba para torná-lo mais acessível, né, a uma sociedade de consumo urbano que estava sendo estruturada ali. Então você repara que o samba vai perdendo muito aquela rítmica mais crua e potente do tambor, né? O samba vai ganhando arranjos, eu não estou discutindo isso esteticamente, se é bom ou ruim, né? Mas o samba vai ganhando arranjos mais maleáveis, por exemplo, a ouvidos mais acostumados com uma música tonal mais domesticada europeia, né? Você vai operando uma separação até no campo simbólico entre alguns elementos do samba e alguns elementos sagrados das religiosidades afro-ameríndias brasileiras, né? Então há esse processo de cooptação do samba. Mas ao mesmo tempo em que esse samba é cooptado pela lógica da indústria fonográfica, e acho que aí é um processo de expoliação, sim, dos próprios sambistas e tal, mas ao mesmo tempo há uma manutenção de visceralidade que o samba guarda. E o samba só permanece, acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer nessa questão de arrombou portas ou, enfim, né, foi domesticado.
Mas o fato é que o samba está aí, muito vivo, e o machixe não está. Talvez porque o samba tenha tido a capacidade de dialogar com o tempo dele de uma maneira muito intensa e o tempo todo. Né? Eu costumo falar que o saber do samba, o samba é uma espécie de enzima. Então você tem uma enzima que é a rítmica centro-africana, que é o sincopado, mas essa enzima vai catalisando milhares de coisas diferentes, as mais distintas. Mas o fundamento daquele samba está ali. Agora, eu sou de opinião que é um processo complexo, mas acho que a questão talvez mais incômoda, e eu falo incômoda no sentido positivo, porque ela sugere reflexões muito profundas, para entender essa popularização do samba, ou então essa, inclusive, cooptação do samba como um elemento fundador da identidade nacional, ela passa ao mesmo tempo por um processo vertiginoso de retirada do samba de alguns elementos simbólicos sagrados que eram da maior relevância dentro desse contexto religioso e passa realmente por uma desafricanização, desmacumbização estética que visa transformar o samba num ritmo mais acessível a um padrão de consumo de uma classe média que estava sendo cooptada pela lógica da indústria fonográfica. E aí, trazendo um pouco mais também para a atualidade, né? Falando um pouco das culturas populares, principalmente no âmbito religioso, a gente recentemente teve o decreto 43 de 2019 do prefeito Crivella, que foi bastante polêmico. Os agentes culturais reclamaram muito por conta de uma suposta tentativa de burocratizar ainda mais a ocupação dos espaços públicos, né? Ao passo que, em 2014, a PUC-Rio, por exemplo, fez uma pesquisa em que 840 terreiros mapeados no Rio de Janeiro, desses 840, 57% já tinham sido atacados. 67% em locais de rua, né? Então, não necessariamente nos locais de espaços do terreiro. Você fala muito sobre a questão da cultura do Rio ser moldada, né, ser desenvolvida a partir dos espaços de rua. Você acredita que existe alguma relação entre essa tentativa de esvaziamento das ruas e o crescente número de ataques aos terreiros? Eu acredito que sim. A rigor, a história do Rio sempre foi tensionada nesse sentido. Tá? A cidade é um território que está sendo disputado, a cidade é um terreiro que está sendo disputado o tempo todo. Né? E desde sempre. Eu não embarco muito nessa ideia idílica de um Rio de Janeiro que foi isso e piorou muito e tal. A história do Rio é uma história muito tensionada o tempo todo, né? Ela é muito tensa e ela é muito intensa. E a rua sempre foi esse palco de disputas, esse sujeito de disputa. Eu não gosto de chamar a rua de objeto, porque eu acho que a rua é o sujeito dessa história toda. Mas a rua é um sujeito de disputas que está naquela visceralidade. Né? Essa perseguição aos candomblés, às umbandas, às macumbas, ela não é nenhuma novidade. Ela hoje está radicalizada e ela hoje é reverberada, inclusive, por novas mídias, pela possibilidade da gente saber mais disso. Mas a história desses saberes é uma história de perseguições que são incessantes. Né? Isso desde a Primeira República, pelo menos você tem esse tipo de coisa. Agora, o que nós temos hoje é um embate mais fragoroso que é redimensionado pela ascensão de algumas designações neopentecostais ou evangélicas, né, que na disputa por um mercado religioso, na disputa por um mercado da fé, elas têm uma visão normatizadora da rua que passa pela demonização desses saberes, né, sobretudo desses saberes cariocas que são afro-ameríndios o tempo inteiro. Então é uma rua que tá em disputa, é uma rua que está sendo tensionada. E nessa cruzada, né, eu acho que esses números, inclusive, são baixos, porque isso aí é o que a gente consegue dimensionar. Né? Mas se a gente for além desse troço e raspar o furo desse tacho, a gente vai ver que o índice é muito maior. O índice é muito grande. Nós temos, por exemplo, uma Baixada Fluminense em que a situação é mais dramática do que no Rio de Janeiro, pode ter certeza disso. A situação da Baixada, a situação em Nova Iguaçu, a situação em Duque de Caxias, a situação em Magé, né? Ela é uma situação dramática nesse sentido. E aqui no Rio de Janeiro, é um embate que reflete hoje uma questão que envolve a rua. Envolve não só as religiosidades, mas envolve as festas de rua, envolve o carnaval e tal. A rua hoje se vê espremida entre algumas instâncias. Eu acho que existe uma instância que espreme a rua, que é aquela instância que vê, né, as festas de rua, a potência da rua, a partir da lógica do evento. Então você tem uma tentativa de normatização da rua a partir da ideia do evento. É complicado, ou seja, o evento de rua é um negócio,
a rua possibilita a circulação de capital. Existe uma instância que vê a rua a partir de um padrão disciplinador. A rua tem que ser disciplinada e, nesse sentido, essas visceralidades da rua precisam ser abafadas, né? Então, é uma rua que está entre a cooptação pela lógica do negócio e está entre a cooptação pela lógica da normatização e da segurança. E existe uma terceira rua, que é uma rua perigosamente cooptada por uma certa postura até paternalista, inclusive de grupos progressistas, que tem uma dificuldade, às vezes, de reconhecer que a rua engendra saberes muito próprios, que às vezes não são saberes que batem exatamente com a expectativa que nós temos sobre ela, né? Então é uma rua em disputa, é uma rua que está sendo disputada. Essa questão da religiosidade eu acho que passa muito pela dinâmica da normatização, da contenção dos corpos e da disputa pelo mercado religioso. A questão do carnaval eu acho que passa muito por essa dobradinha disciplina-negócio, né? Grande evento, isso para mim está muito claro, e é uma rua que está tensionada, né? E está sendo amplamente discutida e disputada nessas tensões que muitas vezes não são verbalizadas, mas que se inscrevem e se apresentam em códigos não normativos, né? Que a gente não entende exatamente no primeiro momento que são, mas a gente vai ver que tem uma visceralidade aí. De toda forma, eu acho que é um jogo que está sendo jogado. A gente está aí jogando no terreiro com a roda aberta. O que vai acontecer é difícil prever, mas é um momento de embate direto, né? Talvez mais direto do que em outros momentos, ainda que este embate sempre esteja presente. Me parece um pouco também que existe uma lógica de guerra nesse processo, né? Essa tentativa de também tornar dual, né, o embate entre o que é, entre determinadas matrizes, né, neopentecostais e as africanas, então você joga para dividir, claro, para esvaziar a rua, né? O que você entende? Existe alguma perspectiva de vencer essa dificuldade? Eu acho que a lógica é essa mesma, porque esse pensamento é binário, né? Ele opera no binário, ele opera entre o bem e o mal, ele opera entre Deus e Satã, ele opera entre o livro e o tambor, né? Então ele opera sempre em cima de dualidades que são muito pouco sofisticadas, né? Porque elas emparedam aquilo naquelas caixinhas e não tem como, né? Eu acho que é uma situação difícil, a situação é complicada porque a gente tem hoje, é inegável dizer isso, um certo refluxo conservador que é muito grande e que me parece no Rio de Janeiro que ainda está mergulhado num caldo que é pior ainda. Por quê? Isso é só uma impressão que eu tenho, mas que eu acho que dá caldo para a gente refletir em relação a algumas coisas. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela vive um embate o tempo todo com a sua própria identidade, com a invenção do que seria essa identidade. Então, de certa forma, criou-se no Rio de Janeiro um certo mito do tambor de ressonância. A cidade do Rio de Janeiro é aquele tambor de ressonância, o que acontece aqui ressoa nacionalmente. O Rio foi a capital, né? O estado da Guanabara, é a cidade maravilhosa, né? Um modo de ser que é carioca, aquele negócio todo. De certa forma, acho que um marco para isso é até a perda da condição de capital, mas o Rio vem tateando nas últimas décadas, não é de agora, né? Esse caminho tortuoso de você conseguir definir alguma identidade, se é que ela existe. Porque identidades são fluxos, né? Fluidas, elas mudam, elas são dinâmicas o tempo todo, elas não são capturáveis de uma forma estática. Então me parece que a gente passou uns tempos aparentemente achando que isso estava bem resolvido. Porque vigorou um certo discurso oficial e midiático de que o Rio tinha se definido como um balneário de grandes eventos. Então nós tivemos uma onda no Rio de Janeiro de anos que incluiu candidatura para o Rio ser cidade pan-americana, vitória para o Rio ser cidade pan-americana, 2 ou 3 candidaturas olímpicas, né, a Copa do Mundo, sede das Olimpíadas e tal. Então você tem um longo período em que construiu-se uma ideia, projetou-se uma ideia de identidade do Rio de Janeiro como uma cidade talhada para esses grandes eventos, né? E nós estamos vivendo um momento particular que é um momento de colapso dessa ideia.
Porque você tem uma segurança pública que foi pensada a partir da lógica dos grandes eventos, você tem reformas urbanas que foram pensadas a partir da lógica dos grandes eventos e da circulação de capitais na cidade, né? Mas esse edifício, essa construção de uma certa identidade carioca, né, ou invenção de uma nova identidade, ela ruiu. Então a gente está num momento de escombros nesse sentido, né? A gente não sabe exatamente o que é isso, o poder público não consegue definir claramente o que acontecerá a partir desses escombros, as diversas esquerdas e setores progressistas não conseguem, ainda bem, ter uma definição fechada sobre o que são esses escombros, porque eles não são fechados, eles são dinâmicos, né? A rebarba de tudo que aconteceu em 2013, que é muito polissêmico, tem inúmeros sentidos que pode dar aquilo, né? Então me parece que isso tudo está muito aberto, a cidade está muito aberta. E nessa cidade aberta, você tem hoje uma experiência impactante que é vinculada à ascensão institucional de certo viés neopentecostal, né? Que a rigor representa, aparentemente, tudo que é contrário àquele potencial imaginético que construiu a ideia do que é ser carioca, né? Então o Rio está numa encruzilhada, o Rio não sabe exatamente para onde vai, né? Os nossos mitos de construção de identidade, os nossos mitos de construção de fraternidade, os nossos mitos de construção de cidade possível, né, são mitos que ou desabaram ou foram questionados. Então, se você me pergunta para onde iremos, eu não faço a menor ideia. Aliás, uma vantagem de trabalhar como historiador, eu sou historiador, não sou antropólogo, não sou sociólogo nesse sentido, é que o historiador ele tenta profetizar o que já aconteceu, né? E mesmo profetizando o passado, normalmente a gente erra. Então, quando a gente tenta estabelecer conjectura sobre o futuro, é uma tragédia absoluta. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, se existe uma coisa que talvez seja positiva, eu não vejo esse jogo como um jogo fechado, não. Eu vejo um jogo que ainda está muito aberto, né? Eu vejo uma cidade que ainda está sendo muito disputada. É um momento de refluxo, é um momento que me parece que a gente está na onda do velho marinheiro do samba do Paulinho da Viola, que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? A gente não sabe onde vai parar o país e onde vai parar o Rio de Janeiro. Mas eu vejo ainda que a gente tem gordura para queimar nessa história, né? Agora está aberto, a cidade está, para mim, rigorosamente aberta nas suas tensões, nas suas contradições, né? E o que vai acontecer com ela daqui para frente vai ser resultado desse embate. Inclusive, agora recentemente, o empresário responsável aí por um dos maiores festivais de rock do mundo que acontece no Rio de Janeiro anunciou uma parceria com a prefeitura. Vai fazer evento pra caramba. Evento o ano inteiro, num espaço que serviu, na verdade, às custas de muita dor, né, de remoções, na Vila Olímpica e tal, serviu para a construção de grandes equipamentos para as Olimpíadas e que agora estão completamente inutilizados. Parece que a lógica dos grandes eventos perdura, né? Assim, o projeto não é tão diferente assim, né? A rigor é o seguinte, a lógica do grande evento perdura porque, na verdade, não tem onde se agarrar, né? Você vai se agarrar onde? Então é uma coisa curiosa, porque é aquela ideia de que você está se agarrando ao que aparentemente agora fracassou, né? Então parece realmente que nós vamos nos definir como uma cidade playground. Então a gente sai fazendo evento o tempo todo, evento o tempo todo, evento o tempo todo. E eu nem sou um sujeito que seja a priori contrário a evento, não. Eu acho que você tem uma dinâmica da festa, que é uma dinâmica interessante. Eu gosto daquela frase do Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa. Mas a questão aí é que essa lógica de grandes eventos é completamente distinta do que eu imagino que seja uma civilização da festa do Rio de Janeiro, né? Que é uma civilização de festa do Rio de Janeiro que passa muito pela construção dos saberes da rua e que tem um grau de espontaneidade, né, que às vezes foge ao nosso controle. Essa lógica dos grandes eventos que eles imaginam como solução para a cidade, ela não difere muito daquela que fracassou, porque é a lógica de você pensar o grande evento como um elemento que pode gerar uma circulação constante de capital. E a gente fica preso, de certa maneira, à armadilha desse tipo de coisa. Porque se você faz um mega evento e vai ver que a turma vai trabalhar e etc., a gente também tem que entender o seguinte, não sou eu que vou dizer pro cara que vai trabalhar como bilheteiro, trabalhar catando não sei o que num grande evento desse, né? Olha, não faça isso não, porque isso é uma loucura.
né? Então é uma situação em que está todo mundo meio perdido, né? Essa declaração do Medina e da Prefeitura é uma declaração de quem está meio perdido também, né? Você pega talvez aquele que tem potencial para ser o maior evento do Rio de Janeiro, que é o Carnaval. Está todo mundo que trabalha com o Carnaval meio perdido. Então, se alguém disser que sabe o que vai acontecer, qual é o caminho para o Carnaval, está todo mundo também perdido, né? As escolas de samba, elas estão mais perdidas do que o Davi Luiz, depois daquele quarto gol da Alemanha lá no Mineirão, né? O Carnaval de rua não sabe para onde vai, porque de certa maneira você teve um inchaço do Carnaval de rua. E a captura desse Carnaval de rua pela lógica da cidade empresa, pela lógica do empreendimento e da circulação de capitais, ela é muito intensa, né? Então como é que você vai escapar desse tipo de coisa? É complicado. É uma cidade que está em aberto nesse sentido, então está todo mundo tateando, ninguém sabe exatamente para onde vai. Agora, não adianta também vir com bula, né? Porque eu acho que não é por aí. A gente está numa fase, nós somos uma geração de cariocas, né, que vai viver mesmo esse impacto, né, de um refluxo violento do Rio de Janeiro, de possível perda de referenciais simbólicos muito fortes do Rio de Janeiro, de um avanço muito contundente de designações neopentecostais que atacam esses potenciais simbólicos, de disciplina da rua de uma maneira muito intensa, de tentativa de normatização da rua pela lógica do evento. Então é um momento muito complicado da história da cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade que está aberta, né? E essa dinâmica vai nos levar para onde? Eu realmente não sei. Eu acho que o sujeito que chega hoje e começa a dizer que está entendendo tudo, na prática é porque ele não está entendendo nada, né? E reconhecer isso, né? Reconhecer às vezes que nós não estamos conseguindo entender exatamente o que está acontecendo. E a gente está num ramerrão, num fluxo de coisas que estão aí, e que a gente vai bater muita cabeça em tentativa de erro e acerto, né? Inclusive no campo progressista, isso é absolutamente natural, a gente vai para o erro e para o acerto, né? O tempo todo isso vai acontecer. Então me parece que isso está em aberto. Agora, como é que se lida com isso? Há quem prefira se refugiar num canto qualquer, há quem prefira rigorosamente abandonar a cidade, há quem prefira não disputar a cidade, né? Então está tudo aberto aí. Eu não sei o que vai acontecer não. Eu só acho que, ao contrário do que os mais pessimistas imaginam, eu não vejo um jogo definido. Pelo contrário, eu vejo um jogo muito tensionado e eu vejo vários campos de disputa se apresentando aí. Sobre o Carnaval, Simas, a Prefeitura também anunciou alguma medida um pouco diferente agora para o Carnaval de rua, especificamente falando sobre criar determinadas áreas onde os blocos desfilarão pela cidade, quase que currais para os blocos, né? De que forma você acha que isso impacta na produção cultural da cidade, entendendo o Carnaval como essa festa gigantesca que é no Rio de Janeiro? Eu acho que é complicado o Carnaval de rua, que vai se ver diante de um dilema que as escolas de samba já se viram há muito tempo. Porque o que você tinha? Normalmente você tinha no Rio de Janeiro, de uma forma muito simples, é claro que a gente podia transformar isso em uma coisa mais complexa, enfim, mas em linhas gerais é isso. O Rio apresentava uma peculiaridade de ter dois carnavais. O Rio tinha um carnaval, tem um carnaval, que é mais regrado, o carnaval da disciplina, o carnaval da regra, o carnaval pré-estabelecido, e um carnaval de pulsão de rua mais incontrolável. Eu até num texto que escrevi sobre isso há anos, né, há bastante tempo, eu dizia que o Rio tem um carnaval que é exusíaco e outro que é oxalufânico. Porque eu fazia uma brincadeira dizendo que quem tem o recurso para pensar em cima dos mitos de Exu e Oxalufã não precisa recorrer a Dionísio e Apolo, porque não faz muito sentido. Então o carnaval de rua ele é um carnaval exusíaco, né? Ele é o carnaval do imponderável, ele é ou deveria ser o carnaval do inusitado, o carnaval que questiona, que tensiona, o carnaval problema, né? O carnaval que exacerba contradições da cidade. Enquanto o carnaval das escolas de samba se encaminhou dentro de uma lógica disciplinada, né? O carnaval da cronometragem, o carnaval da organização, o carnaval do desfile em alas, o carnaval do enredo pré-determinado. E claro que nesse carnaval regrado você tem a instância da desordem, e no carnaval da desordem você tem a instância da ordem. Mas o que me parece que está acontecendo? O que me parece que está acontecendo é que o carnaval de rua extrapolou aquilo que muita gente que participou, né,
da reconstrução do carnaval de rua do Rio de Janeiro imaginável. Porque o Rio de Janeiro tem um carnaval de rua que, num certo momento, ele murchou um pouco. Sobretudo por conta do advento e da cristalização das grandes escolas de samba SA. Sobretudo na década de 1970 e tal. Mas você começa a ter uma reconstrução muito poderosa desse carnaval de rua na cidade inteira. Né? Com blocos de rua, com a maneira como Bola Preta, que nunca parou de desfilar, mas ele virou um fenômeno de multidão que é impressionante. Agora, o que acontece? Esse carnaval de rua cresceu a tal ponto que ele hoje acaba sendo, em certa medida, um carnaval, para a lógica da disciplina e do negócio, mais interessante até do que o carnaval das escolas de samba. Né? Pelo potencial turístico que ele atrai, por esse negócio todo, pelo potencial de você colar sua marca num grande bloco, né? Pelo potencial que você tem de gerar consumo ali ligado a uma marca de cerveja que você vai tomar, a bandana que o bloco vai usar, a necessidade de você ter aparelhagens de som caríssimas, porque você bota 150, 200 mil, 300 mil pessoas. Então você precisa ter uma aparelhagem de som que dê conta de tudo isso. Então o carnaval de rua, ele me parece que começou a ser tragado por um dilema que eu acho terrível. Porque o carnaval, e mais especificamente o carnaval de rua, ele sempre foi um grande evento da cultura no Rio de Janeiro. Mas ele está começando a ser muito cooptado pela lógica inversa, da cultura do evento. Porque evento da cultura e cultura do evento são coisas completamente diferentes. Né? Um evento da cultura é um momento em que você tem a exacerbação de um processo cultural que é amadurecido, que é vivenciado, que é cotidianamente experimentado. A cultura do evento é aquela que não deixa muitas raízes. Né? A cultura do evento é aquele simulacro, ela é muito fugidia. Né? Então o carnaval de rua, me parece que nesse momento está inserido nesse tipo de coisa. Porque a rigor, a princípio não faz lógica nenhuma diante do que é a tradição do carnaval de rua, que você comece a estabelecer curral com circuito para bloco de rua desfilar. Né? Seria uma espécie de baianização, né, do carnaval do Rio de Janeiro no circuito Barra Ondina. Aquela coisa que você tem o circuito de carnaval e daqui a pouco você exacerba na lógica dos abadás e etc. Mas ao mesmo tempo, eu conheço muita gente que lida com o carnaval, eu vejo que muita gente que lida com o carnaval está muito preocupada com esse problema. Isso me parece uma coisa positiva. Eu não acho que a turma do carnaval, que eu conheço, ela esteja aceitando esse processo de uma forma passiva. Por isso eu acho até que o carnaval de 2018 ele pode nos reservar algumas surpresas bem interessantes. Eu acho que nós vamos ter um carnaval muito mais tensionado do que propriamente normatizado. É interessante porque, de uma maneira geral, também a gente vive um processo de rechaço político. Né? As pessoas não querem falar sobre política, as pessoas estão cada vez mais avessos a isso. E, ao mesmo tempo, vários blocos, por exemplo, decidiram excluir marchinhas machistas, sexistas de seu repertório. Isso deu, naturalmente, no palco que são as redes sociais, uma polêmica gigantesca. Né? Tretas sociais. As tretas sociais. É a hora de falar de política ou não é dentro do bloco? Você acha que os blocos têm esse papel também a cumprir? Olha, eu sou da tendência de que bloco de carnaval não tem papel nenhum a cumprir, na verdade. A minha tendência maior é essa. De achar que o bloco de carnaval faz o que ele achar que tem que ser feito. E arque com as consequências de fazer o que ele acha que tem que ser feito. E o bloco de carnaval é uma experiência muito plural. Tanto que se a gente for pegar a história do carnaval do Rio de Janeiro, existe uma certa historiografia que diz que o carnaval do Rio de Janeiro de rua era um intrudo. Mas, a rigor, esse conceito de intrudo era um conceito que tornava homogêneo o que era muito distinto, porque você tinha inúmeros carnavais muito diferentes no Rio de Janeiro. Né? E blocos que eram muito diferentes. Você tem do bloco de sujo ao bloco de arenga, né? Passando pelo bloco de embalo e por um bloco mais de linha de enredo e tal. E me parece, então, que os blocos, eles condicionam a cidade e ao mesmo tempo são condicionados por ela. O que me parece que é relevante, e aí não é dizer o que o bloco tem que fazer ou não. O carnaval não é uma festa alienada, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Né? O carnaval é uma festa, inclusive, que potencializa uma série de problemas e discussões sobre a cidade.
Então, se você está discutindo na cidade a homofobia, se você está discutindo a misoginia, se você está discutindo o patriarcado, se você está discutindo o racismo e tal, isso vai reverberar no carnaval, né? E em relação à polêmica, eu lembro de uma coisa que é interessante. Eu até escrevi um artigo sobre isso, não lembro para onde foi, mas enfim, ou foi no estado de São Paulo que eu falei. Eu não via problema nenhum no bloco que resolve que não vai cantar determinada marchinha. Até porque você também não pode virar para o bloco e dizer que ele vai ter que cantar aquela determinada marchinha. Ou você canta a cabeleira do Zezé, ou então eu vou incendiar o seu bloco. Isso não faz o menor sentido, né? Então é uma loucura. E os blocos que problematizaram isso, nenhum deles estava dizendo que tinha que proibir qualquer tipo de coisa. Estava dizendo o seguinte: na nossa experiência como bloco, nós não vamos fazer e estamos levantando essa discussão, né? Então é a politização. E de certa forma eu acho que isso é interessante, porque isso também tira a política de um campo exclusivamente institucional, né, em que ela evidentemente está muito desgastada. E nessa altura do campeonato não adianta a gente vir com um discurso para a população do Rio de Janeiro: olha, mas a política institucional, ela está desgastada. E a gente vai ter aí um refluxo de política institucional que vai ser longo, não vai ser curto, né? Esse é um processo que, a meu ver, vai ser um processo de longo prazo. Vai ser um processo de longo prazo. Então, vivenciar outras maneiras de exercício de cidadania, né, e politização do espaço da cidade, eu acho que a tendência é que isso aconteça de uma forma cada vez mais sistemática. Então, não tem como. Numa cidade em confronto como a gente tem hoje, é claro que uma roda de samba, por mais que ela não tenha, talvez, pode ter ou não, mas que ela não tenha talvez uma intenção orgânica de fazer isso, ela está politizando a ideia do uso do espaço público. Não tem como não estar politizando isso. Então um bloco de sujo, o cara que vai fazer o bloco do eu sozinho, vai pegar um bumbo, ele vai sair cantando alguma coisa, né? Esse cara vai estar politizando o uso do espaço público. Essa ideia da cidade como um território praticado, ela é profundamente política, né? E acho mesmo que a tendência é que a gente tenha a exacerbação desses fenômenos. Alienante o carnaval não é. Ao longo da história do Rio de Janeiro, o carnaval sempre foi um momento de tensionamento de problemas de uma forma bastante intensa, ainda que muitas vezes esses problemas sejam tensionados de formas não institucionais e ainda que muitas vezes a maioria da população não consiga nem perceber quais são os códigos de tensionamento que estão ali. Nós, por exemplo, às vezes, que queremos ter uma perspectiva com o carnaval, de uma reflexão, às vezes, mais intelectualizada, quando eu falo nós, visto a carapuça, todo mundo que tenta analisar esse fenômeno pelo viés da sociologia, da história, da antropologia, muitas vezes você tem uma dinâmica pulsante da rua que politiza, né, o espaço, o uso do espaço, através dos códigos do corpo, né, da maneira como você bebe, da maneira como você come, da maneira como você conversa, da maneira como você ama, da maneira como você odeia, da maneira como você mata, né, que às vezes fogem, né, ao nosso raio de compreensão, que de vez em quando é muito limitado, inclusive do ponto de vista do arcabouço teórico, para pensar esse tipo de coisa. Então essa visceralidade, esse vigor, esse protagonismo da rua, né, como sujeito e não objeto, né, ele me parece que é um protagonismo que exige diversas leituras, as mais múltiplas. E de novo eu digo, e é um protagonismo que apresenta abertura para centenas de coisas que podem acontecer. Isso é interessante, porque normalmente as pessoas tendem a dizer que o carnaval é o ópio do povo, né? No momento que as pessoas estão anestesiadas. E, na verdade, você tem ali uma série de contradições, de isolamentos, de politizações nos espaços. E com relação ao carnaval do Zé do Caroço, lá na música da Alice Brandão, já dizia que o carnaval da Liesa se tornou um colosso, né? Ainda é uma festa do povo. Bom, agora eu vou te dizer uma coisa que talvez seja mais chocante. Provavelmente, se você vai frequentar uma quadra vera de escola de samba, hoje você vai ver o povão mais presente numa quadra de escola de samba do que provavelmente num desses megablocos que a gente tem no centro da cidade, na Zona Sul e tal. Uma vez o professor Joel Rufino dos Santos, falecido, mas que foi um mestre para mim, ele me disse uma coisa que eu fiquei muito impactado. Joel morava em Ipanema. Joel é uma figura histórica
do campo da esquerda, do movimento negro, de tudo mais. E o Joel Baver virou-se para mim e disse, sim, mas está acontecendo uma coisa muito curiosa. Porque eu ando observando esses blocos, e foi um dos últimos carnavais do Joel, 2 anos antes dele morrer, foi um negócio desse. E ele virou e disse que nos blocos que ele viu, ele só via o Zé do Caroço, ele só via o povão, ele só via o negro e tal, normalmente como camelô vendendo cerveja. Ele falou esse tipo de coisa. E ele dizia, ao mesmo tempo, se você vai a uma escola de samba hoje, você vai ver um traço muito mais popular da turma que está frequentando a escola de samba. Se você entra hoje numa escola de samba, você vai a uma quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, você vai olhar a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Se você vai ver um ensaio de rua da Vila Isabel, que é o Morro do Macaco descendo todo, né? Então existe uma dinâmica no carnaval que é muito curiosa. Porque o Zé do Caroço é muito marcado por uma certa ideia de super escolas de samba SA, mas que é uma ideia que está em xeque. Porque as escolas de samba estão em crise, e não é uma crise de agora não, é uma crise que já vem de um tempinho. E essa crise, num certo sentido, para as escolas de samba, é uma crise ótima. Porque as escolas de samba perderam o protagonismo do carnaval. Elas perderam o protagonismo do carnaval. A maioria da população está pouco interessada no que vai acontecer com a escola de samba. Pouco. Né? E eu te digo isso porque eu convivo muito mais até no ambiente de escola de samba. Eu conheço gente de escola de samba, eu no carnaval passo os 4 dias no sambódromo, cobrindo o carnaval, falando de escola de samba e tal. E é uma bolha. Se você sai dali, a cidade está pouco interessada. Mas ao mesmo tempo, essa crise, essa bolha, estão redimensionando o uso da escola de samba por suas comunidades. Então você hoje vê em bateria de escola de samba, é muito comum o garoto, né, o moleque que gosta do funk, toca o funk, e ao mesmo tempo ele está tocando na bateria da escola de samba dele. Né? As escolas de samba, então, você tem hoje um fenômeno em escolas de samba, que seria uma outra discussão se é bom ou ruim, mas as escolas de samba hoje tem muita ala comunitária, muita ala da comunidade. E essa ala de comunidade, né, ela de certa maneira cria alguns pressupostos que também são problemáticas por outra coisa, enfim, mas não vem ao caso aqui, mas ela cria pressupostos que atraem uma turma para a escola de samba que já estava fora das escolas de samba. Então me parece que hoje a gente está vivendo um momento curioso, um momento interessante. A ideia de um carnaval de rua, a gente não pode confundir o carnaval popular com um carnaval mais numeroso. Se às vezes pode botar um bloco com 400 mil pessoas na rua e de popular aquilo ali não vai ter nada. Né? E às vezes você pode botar um bloquinho com 35 pessoas desfilando e há uma visceralidade, né, ligada ao uso da cidade pelas camadas subalternizadas que vai ser muito mais aflorada. Então me parece que a gente está vivendo um momento peculiar. De qualquer forma, eu concordo inteiramente com a ideia. O carnaval de rua hoje vive o dilema que as escolas de samba viveram quando elas foram engolfadas pela lógica das super escolas de samba SA. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, na verdade, esse problema, esse embate que houve entre IES e Prefeitura com o Código foi uma ponta de um processo de contradições que já vem acontecendo há algum tempo. Né? As escolas de samba vão precisar se reinventar nesse processo. Sim, mas claro. Até porque a Liesa, do ponto de vista da cultura popular, não entende coisíssima nenhuma de escola de samba. Né? A Liesa foi uma entidade gestora que ocupou um buraco deixado no carnaval, e num contexto que o carnaval foi inteiramente cooptado pela cúpula do bicho. E num contexto realmente que a Rio Tour entrava em colapso, as coisas eram feias e tal. E a Liesa entra nisso. Mas a gestão de carnaval da Liesa está em xeque, a gestão de carnaval da Liesa está em crise. Sob todos os aspectos, inclusive sob o ponto de vista do negócio. Né? Porque até como negócio, o carnaval está em xeque. Né? Porque são ingressos muito caros, porque você tem aquelas famosas arquibancadas para turista, que o sujeito vê 2 escolas de samba, daqui a pouco ele vai embora, porque ele não tem mais nenhum interesse naquilo. Enquanto aquelas pocilgas que eles montam ali no mangue ficam lotadas. Né? Esse modelo da Liesa já foi pro buraco há muito tempo, disso aí eu não tenho a menor dúvida. A Liesa, ela é um cadáver insepulto. Né? O que ela vai fazer com isso, não sei. Eu acho até que não significa romper completamente com a Liesa, não. Até porque é uma tradição das escolas de samba você negociar. Mas certamente rever tudo que envolve o negócio do carnaval. Né? Abrir a caixa preta do avião do carnaval,
para saber no fim das contas que diabo é isso, como é que esse financiamento público é usado ou não e tal. E é uma situação que a gente tem que encarar com complicação, porque de certa forma esse discurso, que não era um discurso dele, foi em alguma medida cooptado pela prefeitura. Mas na verdade você tem muita gente que trabalha dentro do carnaval que há muito tempo diz que esse tipo de coisa tem que ser feita, né? E nós tivemos um carnaval catastrófico, que foi o 2016, que do ponto de vista das escolas de samba talvez tenha sido o pior carnaval da história das escolas de samba por tudo que aconteceu, né? Então está em aberto. Está em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vou te dizer, quem menos sabe o que vai acontecer com o carnaval da escola de samba neste momento, eu não tenho dúvida nenhuma, é a Aliança. A gente está aqui já chegando ao fim, infelizmente, o papo está bom demais, mas, enfim, não posso deixar de tratar sobre um tema que está muito quente na sociedade, que é a questão da violência, que talvez esteja nos índices mais alarmantes aí da nossa história. E, historicamente, o poder público trata a violência somente como uma questão de polícia, né, com repressão. Como é que você enxerga aí o papel das culturas populares nesse momento de exacerbação da violência? É complicado. Eu não estou longe de ser disso um especialista em segurança pública, disso não entendo praticamente nada, enfim, eu falo aquelas coisas que são muito evidentes, né? Você vê a construção do discurso de segurança ao longo da história do Rio de Janeiro, foi um discurso fundamentado na ideia de que você tem que ter um aparelho público de segurança que funcione como um mecanismo de prevenção contra as chamadas classes perigosas e manutenção da propriedade. Então, se a gente tiver que resumir de uma forma muito sintética a criação, por exemplo, das instâncias de polícia no Rio de Janeiro, a Polícia Militar foi criada para isso, para ser um elemento de defesa da propriedade e de contenção nas classes perigosas, como elas eram chamadas, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um caldo de cultura e que está muito ligado a tudo isso, a todos esses aspectos, e que acaba também sendo vítima de uma repressão muito profunda. E me parece aí, é a área em que eu me sinto em condições de falar um pouco mais, me parece aí que a gente tem que estar atento ao seguinte: existe o campo da segurança pública mais direta, existe o campo daquela violência mais explícita, existe o campo daquela violência que atinge todo mundo, e é legítimo que todo mundo se sinta atingido, né? É legítimo que o sujeito que esteja na Chatuba se sinta atingido, e é legítimo que o sujeito que mora em São Conrado se sinta atingido, e o cara da Rocinha se sinta atingido. A gente começar a disputar, por exemplo, porque se eu sou atingido, sou mais que você, eu sou menos que você e tal, claro que há gradações nesse processo, mas é um fenômeno, né, que perpassa o tecido social de uma forma avassaladora. Pena, isso é uma constatação, que você tenha pesos e medidas diferentes quando essa violência aparece na mídia, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma, uma violência que está exacerbada numa favela que é encravada, né, numa área de IPTU caríssima, é completamente diferente da violência que vai acontecer, por exemplo, aqui onde a gente está gravando a entrevista, perto do Complexo do Macaco. Mas enfim, o que acontece? Eu acho que há também aí, e as duas violências elas se interagem o tempo todo, a gente vive uma fase de violência simbólica muito forte, né? E essa violência simbólica, ela atua no campo da cultura de uma forma muito pesada, de uma forma muito desestabilizadora. Porque no fim das contas, eu não acho que cultura, eu não acho que arte tem que salvar ninguém. Eu acho que a função da arte não é essa. Eu detesto aqueles discursos, porque aí eu vou tirar a criança do tráfico, aí eu vou tirar o sujeito daquilo. O que você tenta proporcionar ali é uma experiência de transcendência de vida e de ligação com o teu real, e a partir dali você vai elaborar códigos de aproximação com aquele real, né, que vão te dar mecanismos de interação com o mundo. Porra, a arte é isso, né? É esse espaço de transcendência. Mas simbolicamente, me parece que nós estamos vivendo uma violência terrível, que é a violência devastadora de qualquer código de sociabilidade que a gente conseguiu construir. Então você tem essa violência mais direta da arma, do tiro, essa que mata, essa dos corpos na vala, tem esse tipo de coisa, mas existe uma violência existencial que está em curso, que é devastadora, que é um negócio brabo. Então a gente tem que ter a dimensão de que a violência se manifesta também, né, naquela microfísica mesmo, naquele negócio que é aparentemente corriqueiro.
Então, quando você tem um terreiro que seja vilipendiado, aquilo é um componente de violência simbólica que acaba se inserindo num caldo de cultura que está vinculado à violência mais explícita da arma que vai te dar um tiro. Quando você tem a desqualificação, por exemplo, e a tentativa de criminalização do funk, há um nível de violência simbólica ali que está diretamente relacionado à desqualificação de saberes que podem surgir, né? Das ruas, enfim, das periferias, das camadas subalternizadas, que colabora muito com uma dimensão de violência que acaba sendo concretizada na bala, no tiro, naquele tipo de coisa que acontece. Então existe um ataque simbólico que é pesado demais a esse tipo de coisa. Essa desqualificação simbólica de saberes, ela é destruidora. Até porque é um detalhe, essa violência que nos choca mais diretamente, ela é, por incrível que pareça, uma violência mais resolvível, num certo sentido, do que essa violência simbólica. Porque ela é uma violência que você pode resolver, sei lá, ou pelo menos minorar, né, com política pública, e aí cada um vai pensar a política de segurança que lhe é mais conveniente, eu tenho uma impressão sobre isso, é mais palpável. É palpável, inclusive do ponto de vista da sensação. Mas essa violência simbólica, ela é desagregadora, porque ela é uma violência simbólica que acaba perpetrando um projeto de dominação que pode durar 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos e pode ser incontornável. Ontem eu soube que aquele general que andou fazendo exortações à intervenção do Exército, o general Mourão, ele inclusive declarou que o Brasil precisa se livrar de ranços indígenas, africanos e tal. Então, no campo do simbólico, isso é devastador e não tem mais volta, né? É devastador. Então, se você mata uma ideia de projeto de país mais fraterno, inclusive no campo do simbólico, inclusive no campo do redimensionamento dos olhares sobre o mundo, partindo do princípio que o recorte eurocêntrico, ele é um recorte para você ver o mundo, mas está longe de ser o único recorte. Se você mata isso, né, aí você não está matando uma cidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Aí você está matando qualquer possibilidade de processo civilizatório que seja vinculado à ideia de experiência social e que seja vinculado à ideia de cultura como uma experiência, sobretudo, libertadora das mulheres e dos homens. Sim, mas dava para ficar mais umas 2 horas aqui batendo papo, é bom demais, mas infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Espero que a gente possa ter outros papos desses, realmente muito bom. Agradeço a todos e todas aí que acompanharam conosco. Acompanhem, continuem acompanhando a programação do Espaço Grames, do Núcleo Piratininga de Comunicação. Nos encontramos na rua. É isso aí. Até a próxima. Obrigado, cara.